Eu vou deixar ver se vocês chegam mesmo a sentir que o corpo desapareceu. E depois disso, aos poucos vai surgir outra coisa, que é a segunda profundidade. Daí, então, eu vou conduzir a meditação sobre a segunda profundidade. É o corpo como um mero nome, como uma mera aparência. Então, hoje a meditação é um pouquinho mais longa e mais completa, porque ela vai pegar a primeira e a segunda profundidade. A primeira profundidade é a forma vazia, a profundidade é a vacuidade, e a segunda profundidade é a vacuidade e a forma. A profundidade de uma natureza convencional sutil dos fluidos. Bom, então, vamos começar meditando. Você se sente na beirada da cadeira, para apoiar bem os dois pés no chão. Todo mundo desliga os microfones, por favor. Liguem os microfones. Está tendo alguma interferência, não sei de onde vem. Pronto, passou. Então, abaixem os olhos. Respirem algumas vezes profundamente, sentindo com certo vigor o ar entrando e saindo pelas narinas. Agora vá acalmando a respiração. Sinta seu corpo, como ele é. Por exemplo, você pode dizer, meu corpo está sentado. O corpo está respirando suavemente. Isso. Seu corpo aparece como se ele tivesse um contorno próprio, algo sólido. Você pode mostrar meu corpo e apontar para o seu corpo. Se seu corpo existisse dessa maneira, como ele aparece, isso seria um corpo que existe por si só, sem partes. Meu corpo. Você aponta meu corpo. Essa aparência é enganosa. O corpo não existe dessa maneira. Um corpo inerentemente existente teria que existir independente de qualquer coisa que não seja o corpo. Então vamos examinar. A
cabeça é o corpo. O tronco é o corpo. Os braços são o corpo. As pernas são o corpo. Você pode prosseguir esse exame até concluir que nenhum deles é o corpo, porque eles são uma parte do corpo. A cabeça é uma parte do corpo, portanto, não é o corpo. O tronco é uma parte do corpo, portanto, não é o corpo. E os membros são uma parte do corpo, portanto, não são o corpo. E assim por diante. Se o corpo não está em cada uma dessas partes, estaria ele em conjunto delas? A cabeça é não corpo, o tronco é não corpo, os membros são não corpo. Como que juntando todos esses não corpos surge um corpo? O conjunto dessas partes que não são o corpo continua sendo um conjunto de não corpos. Se o corpo não está nas partes, estaria ele fora das partes? Imagine que todas as partes do seu corpo se dissolvem até virar fumaça e se dissipar totalmente. Os membros, o tronco, a cabeça. Há alguma coisa que possa ser chamada de corpo? O corpo não existe nas partes e o corpo não existe sem as partes. Esse vazio é a vacuidade do corpo. Antes, onde aparecia um corpo que você podia apontar com o dedo, agora há um mero vazio. Medite na vacuidade do corpo durante alguns momentos, procurando não se desviar. Um mero vazio, como um espaço vazio.
Meu corpo é como um espaço vazio. Meu corpo se mantém vazio o tempo todo, pois é essa sua natureza útil. Meu corpo é vazio o tempo todo. E a partir deste vazio permanente, ele aparece sob sua forma constantemente mutável. O ouro aparece sob a forma de uma moeda. Perceba seu corpo como uma moeda de ouro. O ouro é o vazio. Que aparece sob uma forma mutável, a moeda. Nosso corpo se mantém vazio o tempo todo, como um céu claro, sem obstruções.
nesse vasto espaço do céu, se manifesta o azul. O azul não é um pigmento do céu, uma mera manifestação da natureza última do céu, espaço claro. Agora, sinta novamente seu corpo. Seu corpo que aparece novamente como algo sólido, independente. Você pode abrir os olhos, olhar para o seu corpo, sentir seu corpo sentado, meditando. Mas você sabe que se você procurar por um corpo que exista dessa maneira como ele aparece, você não vai encontrar nada. O corpo é como uma miragem. Quando eu procuro, eu não acho. Quando eu não procuro, ele aparece. Podem relaxar a concentração e abrir os olhos. Nós temos muita facilidade de nos distrair, certo? Por isso que a meditação, uma meditação como essa que nós fizemos, percorrendo várias etapas, é preciso que você tenha um domínio sobre o assunto, que você conheça o assunto, para conseguir ir acompanhando, porque senão você logo se dispersa e voa para o outro lado. É um pouco a dificuldade de fazer uma meditação qualquer, mas essa meditação na vacuidade em particular, como ela é muito sutil, ela exige essa capacidade de ficar concentrado no assunto. Vocês viram o caminho que nós percorremos? Nós percorremos o caminho da primeira profundidade, forma e vazia. Então, nós fomos procurar o nosso corpo, esse corpo que aparece para uma mente válida, meu corpo. Nós procuramos nas suas partes e não encontramos. Nós procuramos por um raciocínio, não está nem em cada uma das partes individualmente, e não está no conjunto, porque o conjunto continua sendo um conjunto de não partes. Então só pode estar separado das partes, mas quando a gente mentalmente dissolve toda a base para imputar corpo, não há mais corpo. Então o corpo não está nas partes, mas o corpo também não está sem as partes. Olha o paradoxo. O corpo não é as partes, o corpo não está sem as partes. Forma é vazia, vacuidade é forma. Onde está o corpo? Daí, nós então, nesse momento, entramos na vacuidade do corpo, que é esse vazio. Vazio do quê? Desse tipo de existência que a gente acha que está vendo. Meu corpo, eu posso apontar meu corpo, olha aqui o contorno. Posso qualificar meu corpo, gordo, magro, bonito, feio, homem, mulher? Como que não existe? Parece existir dessa maneira. Então nós fomos procurar e vimos que não existe desta maneira. Caímos então na vacuidade do corpo. E aí quando se medita na vacuidade do corpo, primeiro você tem que mergulhar fundo. O corpo tem que desaparecer completamente. Mergulhou na vacuidade do corpo, agora dessa vacuidade surge algo.
que não é mais esse corpo sólido como aparece agora nesse instante. É algo muito mais sutil, como a moeda de ouro e o ouro da moeda de ouro. Aparece uma outra natureza do corpo, que não é essa que nós estamos percebendo agora. Então, daí nós podemos meditar, então, na segunda profundidade. Forma é vazia, vacuidade é forma. Como que vacuidade é forma? Vacuidade é forma porque da vacuidade a forma aparece. Pelo menos, acho que o percurso vocês estão entendendo, não é? Mesmo que vocês não tenham, talvez, alguns não tenham conseguido se manter presente a meditação toda, porque se distraiu, a distração é um outro problema, você tem que fazer exercícios para aprender a se concentrar, mas isso é uma outra questão. Você entendeu qual é o percurso, isso já é um avanço. E as outras, essa analogia com o ouro e a moeda, com o céu claro que manifesta o azul, são analogias que nos permitem entender qual é a natureza última e a natureza convencional do corpo. Depois ele prossegue dizendo, dando um outro exemplo, o corpo é uma mera aparência. Por exemplo, ele fala da cor vermelha. A cor vermelha aparece, é ponto vermelho. Aqui é o vermelho, aqui é vermelho. Mas não existe vermelho. Vermelho é uma certa frequência vibratória. Mas tem a frequência vibratória, mas a frequência vibratória é feita de outras coisas. Mas tem essas outras coisas. Quando você vai procurar, nunca se encontra o que é uma frequência vibratória. Então, o vermelho não existe. Ele é o quê? Uma mera aparência. Essa palavra mera, quase um sinônimo de simples, mera, quer dizer, nada além disso. O corpo é uma mera aparência. Ele é uma aparência, mas nada além disso. Se você tentar encontrar um corpo que exista dessa maneira, como parece existir, nunca você vai encontrar. Mas a mera aparência do corpo existe. Palavra muito importante, mera aparência. A cor vermelha é uma mera aparência. Daí ele dá o exemplo do arco-íris, por exemplo. O arco-íris, quando as condições se reúnem, ele surge no céu. E você pode dizer, olha o arco-íris, tem composto de tantas cores, olha lá, vermelho, verde, azul, sei lá, amarelo. Tá? Onde ele começa? Está lá, a 7 quilômetros de distância, todas essas impressões que o arco-íris causa. Mas você sabe, por experiência, que ele não existe dessa maneira como ele aparece. Então, o arco-íris é o quê? É uma mera aparência. Não é que não exista nada, mas não existe da maneira como aparece. Perceberam a importância das palavras, dos termos, para você chegar bem nesse fio da navalha, como se fosse um fio da navalha. O caminho do meio é um fio da navalha. Se você disser que algo que existe não existe, você caiu num extremo. O extremo que algo que não existe existe, você caiu no extremo da existência. Se você disser que algo que existe não existe, você caiu no extremo da não existência. Então você tem que ficar ali nesse fio da navalha. Finalmente, mais sutil ainda, é entender que o corpo é um mero nome. Daí nós vimos o exemplo de uma pessoa chamada João, que é um membro de uma comissão, que foi eleito presidente. Então, antes ele era o João, agora ele é o presidente. E a partir do momento da eleição, todo mundo se refere a ele como presidente. Mas o que é presidente? Presidente é um nome, no caso um nome válido, porque ele foi eleito presidente da comissão. Mas o que há no João que é presidente? Tira tudo do João, onde está o presidente?
presidente é um mero nome atribuído ao João. Então, aqui se pode dizer, sim, o João, presidente, é um mero nome, isso eu posso entender. Mas e João? Ele é o João. Mas o João também é um nome que foi atribuído a ele pelos pais no momento do nascimento. E assim por diante. Onde está João? Está no corpo dele? Está no espírito? Está onde? Não existe João. João é um mero nome, tanto quanto presidente. E todos os outros nomes e qualificações que ele pode receber ao longo da sua vida. E pode ser que ele seja chamado de paizão, pode ser que ele seja chamado de cafajeste, pode ser que ele seja chamado de muitas coisas, mas são nomes, meros nomes. Ah, mas tá bom, então o João é um mero nome, mas a mão do João não é. Daí você vai caindo na meditação da vacuidade de novo. O corpo do João também é um mero nome. Porque onde está o corpo? Daí você vai caindo na meditação da... Ah, mas a mão existe. Mas onde está a mão? Falange, falanginha, falangeta, não existe. E onde está? Encontrei a falange, mas onde está a falange? Nos músculos, nas fibras? Não existe. Dessa forma como aparece. Daí você vai caindo, caindo, caindo sempre na vacuidade. Agora, uma coisa importante é entender isso. Vamos supor, o corpo é vazio o tempo todo. Não é que a vacuidade está em algum lugar filosófico, escondido, que agora você descobriu. Ela é isso. Sinta a vacuidade o tempo todo. O tempo todo. E, a partir da vacuidade permanente, ela aparece sobre a forma constantemente mutável do corpo. Então, a vacuidade é um fenômeno permanente. Os fenômenos só podem ser permanentes ou impermanentes. A vacuidade é um fenômeno permanente. Mas isso não se aplica às manifestações da vacuidade. Porque as manifestações da vacuidade são essas coisas que funcionam, são essas coisas que mudam momento a momento, são essas coisas que dependem de causas e condições, que dependem de partes, que são impermanentes. As manifestações da vacuidade são impermanentes, embora a vacuidade seja permanente. Impermanente quer dizer, são fenômenos momentâneos, que mudam momento a momento. São resultados de causas passadas e causa de efeitos futuros. O que são os fenômenos impermanentes? São resultados de causas passadas e são efeitos de causas futuras. A vacuidade não. A vacuidade não tem causas passadas e nem ela é feito de nada, porque ela é o mero vazio de existência inerente. Ela nega sem pôr nada no lugar. Então, ela é um fenômeno permanente. Ela não teve causas, ela nunca surgiu e nunca vai desaparecer, porque ela é o mero vazio, a mera ausência de existência inerente. As coisas funcionais que funcionam como o nosso corpo, que teve causas, que vai ter efeitos, tudo isso, que são impermanentes, mesmo assim, elas são manifestações da sua vacuidade. O corpo funciona e muda, momento a momento, mas ele não existe do seu próprio lado. Ele é meramente imputado pelo pensamento. Não sei. Às vezes, quando você entra mesmo nisso, sabe que dá um frio na barriga? Eu vivo com frio na barriga. Mas nem sempre, às vezes eu também, eu leio e falo assim, mas porque eu não entrei direito. Mas quando você entra,
as palavras e vai entendendo assim, dá o frio na barriga. E o frio na barriga é o sinal que está entendendo alguma coisa. Aqueles que não realizaram a vacuidade diretamente, no budismo eles são chamados seres comuns, não é desprezível, é comum, ele não percebe que tem alguma coisa que existe de uma outra maneira, ele só percebe as aparências, ele é um iludido, digamos. Esses são os seres comuns. Então, nós, os seres comuns, o que a gente faz? A gente, vou usar uma expressão, coisifica tudo que a gente vê. Tudo que a gente vê, a gente transforma em coisa. Uma coisa. Coisa você pode pegar, você pode sentir, você pode apalpar. Parece que ela é delimitada e separada das outras, não é? Então, as coisas aparecem como se elas existissem separadas das outras e nós acreditamos nessa aparência. Aparência do quê? Aparência de existência inerente. Nós acreditamos na aparência de existência inerente das verdades convencionais. Porque nós padecemos uma espécie de ignorância, digamos, básica, que já nasce com a gente, não é uma ignorância adquirida. É assim que aparece. Para funcionar, nós precisamos até que apareça dessa forma. A questão é que nós acreditamos nessa aparência, coisificamos tudo, e depois passamos a lidar com as coisas como se elas existissem, em última instância, desse modo. Isso, entendendo isso, a gente entende também por que é dito que todas as verdades convencionais são falsas. Elas são verdades porque são mentes válidas. Através de convenção nós dizemos isso é isso, aquilo é aquilo, eu sou isso, você é aquilo. Mas nós acreditamos que por trás dessas palavras existe uma realidade exatamente assim. Isso não existe. Isso é essa mente que se agarra a uma existência que não existe, a mente de autoagarramento, e ela que é responsável por grande parte da nossa infelicidade. Então, as coisas parecem existir por si só, mas elas não existem nessa maneira. As formas e tudo que aparece diante de nós são manifestações da sua vacuidade. São meros nomes. Portanto, quando nós exercitamos nossas atividades diárias, cotidianas, nós devemos nos satisfazer com o mero nome dos fenômenos, sem maiores investigações. Pão é pão, queijo é queijo, não precisa se preocupar. O nome é válido, todo mundo aceita e você se satisfaz com isso. Um indício de que nós estamos começando a realizar a natureza convencional sutil dos fenômenos é que depois de realizar a vacuidade, nós aceitamos os fenômenos como meros nomes. Nós não questionamos os nomes e nós executamos todos os nossos afazeres com base nisso, com base nos nomes. Quando nós dizemos que um objeto é grande ou que um objeto é pequeno, nós sabemos que isso é um mero nome. Se nós formos procurar onde está o pequeno, onde está o grande, não existe. Para ser pequeno, você tem que comparar com o grande. Para ser grande, você tem que comparar com o pequeno. Onde está a pessoa bonita, a feia, a moça, a velha? Existe. Então, aqui eu acho muito interessante, eu morri de rir a primeira vez que eu ouvi isso, do Raigorovsky falando, somos todos esqueletos. Eu não sei falar aquele sotaque dele, mas somos todos esqueletos, esqueletos. Daí eu até fiz uma prática de sair na rua um dia, convencida que eu só estava vendo esqueletos, esqueletos, e foi muito bom para praticar equanimidade. Porque não tinha mais bonito, feio, velho, moço, mal vestido, branco, preto, não tinha nada. Só tinha esqueletos, esqueletos.
Então, na verdade, é isso. Você pode dizer pessoa X, ou qualificar cabelo comprido, loiro, branco, vermelho, mas não existe da maneira como aparece. Então, nós podemos agora entender que todos os fenômenos são vazios de existência inerente e, contudo, cumprem suas funções particulares. Ou seja, a natureza convencional dos fenômenos e a sua existência inerente, a sua vacuidade de existência inerente, a natureza convencional dos fenômenos e a sua ausência de existência inerente não são contraditórios. São complementares. Duas faces de uma mesma moeda. São o ouro da moeda de ouro e a moeda de ouro. Eles não são contraditórios, eles são complementares. Exemplo, uma realização da vacuidade de existência inerente do nosso corpo nos ajuda a compreender a sua natureza convencional como um mero nome, como uma mera aparência. E a realização do nosso corpo como um mero nome, uma mera aparência, nos ajuda a entender que ele é vazio de existência inerente. Então, nesse ponto, nós encerramos as explicações da segunda profundidade, que é vacuidade ou forma. Primeira profundidade, forma é vacuidade. A segunda, vacuidade é forma. Agora vem a terceira e a quarta, que estão nessa parte. A forma não é outra senão a vacuidade. E a vacuidade não é outra senão a forma. Assim nós percorremos os ensinamentos. Bom, querem falar alguma coisa? Foi difícil acompanhar a meditação? Pergunto. Se alguém teve alguma dificuldade, repita essa meditação. Ela é longa, mas é que eu percorri todo o caminho, desde a meditação na vacuidade até fazer surgir da vacuidade, fazer surgir a aparência do corpo. Ok. Sim. Não é assim bem para fazer uma pergunta, mas era mais para pedir até um pouco. Eu gostava de ler, gostava também de ler, só que não sei, queria-lhe pedir que me dissesse um livro para eu ler. Eu tenho seguido esses ensinamentos que eu estou transmitindo. Eu estou seguindo de um livro que chama Coração de Sabedoria. Coração de Sabedoria, que tem em português, e é um comentário ao Sutra Coração. O Sutra Coração é um dos principais sutras mahayanas, onde Buda explica a vacuidade. Tem várias versões desse sutra, essa é a versão resumida. E o autor chama-se Geshe Kelsang Gyatso. É difícil o autor. Acho que quando Coração de Sabedoria, editora Tarpa, T-H-A-P-A, Tarpa, você vai encontrar. Daí, agora o livro, ele é uma explicação
palavra por palavra do sutra, porque vocês sabem, esses sutras, eles são considerados a palavra de Buda, né? Porque Buda nunca escreveu nada, é até engraçado, ele era o menos budista, nunca escreveu nada e ele só dava ensinamentos orais conforme a capacidade de entendimento das pessoas que se reuniam para ouvir. Então, às vezes, pode pegar até ensinamentos que aparentemente são contraditórios, porque depende para quem ele está falando. Bonito isso. Não existe um ensinamento em si. O ensinamento depende de para quem ele está falando. Então, se ele está falando para pessoas com uma capacidade mais reduzida, ele fala coisas que elas possam ouvir, que elas possam entender, que elas possam pôr em prática, né? E para outras pessoas ele vai falar outras coisas. Mas o Buda não falou aquilo, agora está falando outra coisa. Ele não fala em si, não existe uma palavra em si, existe uma palavra em função de quem está ouvindo. É bonito, se você entender isso. Então, todos esses sutras, sutra é chamada palavra de Buda, mas eles foram escritos por um dos discípulos do Buda, que tinha uma memória fenomenal. Ele ouvia e depois ele repetia, ele não transcrevia por escrito no começo, ele repetia o sutra perfeitamente e outras pessoas daí podiam ouvir. Mas ele não dizia Buda disse, ele dizia assim eu escutei. Assim eu escutei, o que já é também diferente, entendeu? Então esse livro vai pegar o sutra. Assim eu escutei, certa época o abençoado estava em Rajagriha, na montanha dos abutres, acompanhado de um grande número de monges e bodhisattvas. Nessa ocasião, vai falar tudo isso, e daí o livro vai explicar palavra por palavra do sutra. Depois vai ensinar um método de afastar impedimentos, coisas que podem nos afetar, coisas ruins, etc. Vai ensinar um método de fazer isso recitando o sutra. Então, esse é o livro. Vou então ver. Obrigada, Cuca. Obrigada. Ô, Cuca, quando a mente está muito agitada, você propõe outro tipo de meditação para a mente acalmar e conseguir fazer vacuidade? Ou o que você faz assim? O que né, a vacuidade costuma fazer nesse momento assim? Ou mesmo quando vem muitas sensações no corpo, você está lá né, tentando fazer ou no processo, né, de chegar na vacuidade, sobem algumas sensações. O que se faz assim normalmente? Nanda, normalmente, quando a mente está agitada, nenhuma meditação funciona. Então, o que se aconselha, isso é geral, não sou eu que todos falam isso, o que se aconselha é respirar. A gente tem que um pouco aterrissar, assim, respirar, acompanhar a respiração, subindo, entrando, saindo, o ar entrando e saindo. E você vai ver que mesmo para fazer isso, se a sua mente estiver muito agitada, você vai sentir uma certa dificuldade. Porque assim, quando a mente da gente está muito excitada, muito agitada, muito presa num fato, fica difícil até acompanhar a respiração. Você fala assim, vou contar até 10. Inspira, expira, conta 1. Você vai ver que no 5 você já se perdeu. Então, tem que ficar fazendo. Daí você volta de novo. Se contenta com isso, que já é um grande passo. E daí, enquanto você faz isso, porque está num período difícil, porque não está também com vontade de meditar, sei lá o que, você pode ir tentando entender. Usa o intelecto e vai tentando entender o que está se dizendo, por que é vazio, porque esses são raciocínios lógicos.
A meditação da vacuidade não é uma meditação difícil, ela é repetitiva, ela é lógica. Então, uma vez que você entendeu a lógica, você entendeu a meditação na vacuidade de todas as vacuidades. O que você vai fazendo é só aprofundando a experiência. Porque uma coisa é entender com a cabeça, nós devemos tentar fazer isso. Não vejo mal nenhum nisso, pelo menos. Nós temos essa capacidade no Ocidente de fazer comparações, nós conhecemos alguma coisa de física quântica, nós conhecemos outras coisas que chegam muito próximo, então não tem nada de mal em usar isso. Mas uma coisa é entender, outra coisa é experienciar, sentir, é ter uma experiência sua. E isso você só vai obter meditando na vacuidade. Mesmo que a meditação da vacuidade é tão poderosa, ela é como uma bomba atômica assim, que destrói as nossas ilusões do samsara. Que uma vez que você tem uma experiência, mesmo que seja uma pequena experiência, daí você nunca mais esquece, fica mais fácil meditar. Por exemplo, vamos supor que você comece tentando meditar na vacuidade do corpo. Daí um dia você nem está pensando em acontecer nada, e um dia acontece. Você cai numa espécie de um vazio que você não é um vazio qualquer, você sabe que é o vazio daquele corpo que antes estava parecendo tão presente. A hora que você experienciou isso, daí você tem um gosto, você sabe o que é o vazio que está sendo falado. Daí você não precisa meditar na vacuidade da mesa, da água, da cadeira, do sofá. Você já tem uma experiência. Por isso que, e a experiência mais poderosa, porque são as coisas às quais nós nos agarramos com mais força, é o nosso corpo, o nosso eu, a nossa mente, a nossa pessoa. É aí que nós nos agarramos muito. Então, essas meditações são as mais poderosas. Pronto. Podemos encerrar, então? Eu tenho uma reunião agora. Claro, Cuca, claro. Eu vou. E a semana que vem a gente já entra na terceira? Na terceira profundidade. Maravilha. Boa reunião, Cuca. Obrigada. Um abraço a todos. Outro. Vocês querem seguir com alguma coisa nesses minutinhos? Aproveitar que estamos juntos. Oi, Gili. Tudo bem? Então tá bom. Amanhã a gente vai ter um encontro às 9. Nesse encontro a gente está fazendo para preparar campo para o nosso entre, porque para ter um espaço vazio com tanto hábito de preenchimento, é importante fazer essa preparação. E eu estou sentindo esse caminho que a gente vai entrar nesse processo que foi da onde iniciou os primeiros encontros virtuais, e foi através do olhar para a vida adulta, né? E a vida adulta, ela é aquela que a gente não está preso a alguém dizer como tem que fazer, de que maneira tem que fazer, o porquê tem que fazer e te convencer de alguma coisa. Na vida adulta, realmente, a gente consegue um outro nível de relação onde você consegue ouvir o outro, não para ser dominado ou para dominar, mas para compor.
E amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre essa composição, que não existe o que está certo e o que está errado. Existe o que se sustenta e o que não se sustenta. Só um fanático é que morre por uma ideia. E como a gente não está caminhando para o lado do fanatismo, a gente não morre por uma ideia. A gente deixa as ideias queimarem na fogueira e se elas não resistirem, a gente abre mão delas. E esse processo é um caminho de adulto, que eu não preciso me apegar a ideias, né? A poderes, colocar alguém no poder. Então, amanhã a gente vai seguir nesse campo da autorresponsabilidade nas relações dessas criações todas. Então, tá bom. Um